Em 2014, o exame de qualificação da equipe de física dos Estados Unidos trouxe isto aqui como questão 19. Um helicóptero voa horizontalmente a velocidade constante com um cabo flexível e uniforme suspenso abaixo dele. O atrito do ar no cabo não é desprezível. Então, qual dos diagramas a seguir mostra melhor o formato do cabo enquanto o helicóptero voa pelo ar para a direita? É a alternativa A, pendurado reto para baixo. B, pendurado diagonalmente para a esquerda. C, esse formato de gancho. D, o formato de gancho invertido. Ou é tipo uma curva em S? Agora, aparentemente, houve uma certa controvérsia sobre a resposta correta para essa pergunta. Então, hoje vamos subir nesse helicóptero e acabar com essa dúvida de uma vez por todas. Vamos lá! Parte deste vídeo foi patrocinada pela SimpliSafe, que possibilitou o aluguel deste helicóptero. Saiba mais no final do programa. Tenho milhares de horas transportando cargas suspensas, baldes de incêndio e concreto, atuando em linhas de transmissão, construção e postes de energia. Todo tipo de transporte pelas montanhas eu já fiz. A maior preocupação que eu tenho é que a corda vai interagir com o vento do rotor enquanto interage com o ar ambiente ao redor da aeronave. E teremos um movimento de chicote que desce pela corda e gira na ponta, a ponto de nos preocuparmos se ela vai ter a tendência de voltar em direção à aeronave. Obviamente, não queremos que ela entre nos rotores ou no rotor de cauda. Tudo certo, estamos prontos. Subindo. Aqui estou usando uma corda de batalha, como aquelas que você vê na academia. Esta tem cerca de 15 metros de comprimento e pesa 20 quilos. O movimento de chicote já começou. Estou vendo. Então, se a gente for bem devagar, vamos evitar isso? Vamos ver. Vamos ver onde o fluxo do rotor para de interagir com a corda e com o vento ambiente. A configuração parece simples, mas poucos concordam sobre qual seria a resposta certa. Quando eu procurei no YouTube, a resposta mais comum era a C. Parabéns por fazer aquela bela curva de sino. Entramos em contato com o autor da questão, o professor Paul Stanley. Houve alguns alunos criativos que realmente construíram seus próprios cenários caseiros. Um deles colocou um ventilador de lado e outro ventilador soprando para baixo para imitar o movimento do helicóptero e suspendeu um barbante dizendo: "Ah, é esse o design." E os professores olharam para aquilo e disseram: "Ah, obviamente eu posso provar que a resposta é essa resposta." Eles só não concordavam entre si. Se tratarmos como uma corrente de elos rígidos, não acho que seja assim. O que você acha? Acho mais provável que seja a letra C. Eu acho que é a D. D. Meu palpite é B. O que você acha? B. Eu vou escolher a letra A. Curiosamente, ninguém escolheu a letra E. Você já confirmou sua previsão? Para evitar que a corda subisse aos rotores, o piloto Craig queria mantê-la do nosso lado direito para observá-la. Parece muito bom. Estou tentando fazer ficar bom. Quero dizer, estou realmente me esforçando nisso. Está se esforçando bastante. Não estamos indo direto para frente, mas sim na diagonal para frente e à esquerda. Mas dá para ver claramente que a corda está pendurada na diagonal para a esquerda. Essa é uma diagonal muito boa, cara. A resposta certa para a pergunta é a letra B. Puxo de volta. Pode puxar. Vamos tentar mais alguns experimentos, adicionando um peso na ponta da corda e depois um paraquedas. Mas antes, quero explicar por que a resposta é a letra B. Duas forças externas atuam sobre a corda: a gravidade para baixo e a resistência do ar para a esquerda. Com velocidade constante, essas forças devem ser equilibradas pela tensão na corda. Agora, quando comecei a fazer esse experimento, fiquei me perguntando se a corda seria afetada pelo ar empurrado para baixo pelo rotor do helicóptero. Mas, pelo que vimos nos resultados, esse não foi o caso.
O fluxo do rotor não se estende muito abaixo do helicóptero. Na verdade, ele se dissipa bem rápido. A resistência do ar na corda ocorre apenas pelo seu movimento através do ar parado. Imagine dividir a corda em várias seções curtas. Cada seção tem o mesmo peso e sofre a mesma quantidade de resistência do ar, porque tem a mesma área de seção transversal e se move na mesma velocidade. Agora, a tensão em qualquer seção da corda deve equilibrar a soma da resistência do ar e do peso de todas as seções abaixo dela. Então, a tensão é zero na parte inferior da corda e aumenta linearmente até um máximo no topo. Você pode ver que a tensão é pequena na parte inferior da corda, por isso ela balança embaixo enquanto o topo é bem mais estável. Agora, embora a magnitude da tensão mude ao longo da corda, sua direção não muda, e isso acontece porque a razão entre a resistência do ar e o peso é a mesma em todos os pontos da corda. É por isso que um cabo uniforme e flexível fica em uma linha diagonal reta quando é puxado a uma velocidade constante por um helicóptero. Se o helicóptero voar mais rápido, o ângulo da corda muda, mas ela ainda forma uma linha diagonal reta porque a razão entre a resistência do ar e o peso continua constante ao longo de todo o comprimento da corda. Mas isso me deixou curioso. O que aconteceria se colocássemos um peso na ponta da corda? Aqui eu tenho um kettlebell de 20 libras, que são uns 8 ou 9 quilos, e quero que você faça uma previsão. Qual forma acha que a corda terá agora? Ela ainda vai ficar naquela diagonal ou vai ser uma das outras 5 opções? Mais uma pergunta. E se colocássemos um peso na ponta de baixo? Qual seria o formato? Provavelmente D. B. Ou possivelmente C. Muda alguma coisa? Então eu acho que seria B. Fácil de fazer no chão. Tudo certo, jogamos a corda pelo lado. Esta aqui tem um kettlebell de 9 quilos preso na ponta. Como é a sensação dela pendurada? Sem deslocamento lateral nenhum. Certo? Como estão seus antebraços? Estou me sentindo bem. Acho que essa é a parte fácil. Quando eu precisar puxar para cima, será diferente. Ok, está para baixo? Sim. Ok, vamos tentar. Aqui, o helicóptero está voando a quase 100 km por hora e a corda assume uma forma diferente. Você pode ver claramente que ela parece um J invertido. Esta é a opção D. Na verdade, foi assim que a questão no exame de qualificação surgiu. Então, lecionei por um semestre em Hong Kong e costumava fazer trilhas nos novos territórios. Uma vez, enquanto fazia trilha, vi um helicóptero voando com um cabo, transportando algo para uma área remota dos novos territórios de Hong Kong. E eu vi o formato do cabo e pensei comigo mesmo, isso parece um pouco contraintuitivo e muito interessante. Isso pode ser uma boa questão de múltipla escolha para o exame de seleção dos alunos. O cabo que eu vi tinha um peso pendurado na ponta, o que lhe dava um certo formato curvado. Quando compartilhei isso com os outros professores, um outro professor, Andrew Lin, olhou e disse: "Acho que a questão pode ser ainda mais interessante se não houver peso no cabo, porque isso é ainda mais difícil de imaginar." Para entender por que a corda assume essa forma, podemos usar a mesma análise de antes, mas agora precisamos adicionar um peso grande na ponta da corda. E isso significa que, na parte de baixo, a tensão precisa ser quase vertical para suportar o peso do kettlebell, que tem muito peso, mas pouca resistência do ar. À medida que você sobe pela corda, a proporção entre a resistência total do ar e o peso de tudo que está abaixo aumenta. Então a corda ela fica mais horizontal para que a tensão consiga equilibrar essa resistência do ar crescente. Você já passou da metade. Você conseguiu. Para o teste final, quis adicionar algo à ponta da corda que quase não aumentasse o peso, mas elevasse a resistência do ar. Por isso, é claro, escolhi uma bandeira do Veritasium. Então, o que você acha de pendurar isso na ponta da corda? Para mim, isso é um experimento científico, pois são coisas que nunca se faz com um helicóptero e uma corda. Qual o risco real? O rotor de cauda, este rotor ou ambos?
Qualquer coisa desse tipo entrando no rotor de cauda interno destruiria a aeronave. E vamos começar. Aqui vamos nós. Agora a corda ainda parece estar bem esticada. Acho que é porque a bandeira realmente não adiciona muita resistência. Ainda parece bem esticada, curiosamente. Então decidimos adicionar um pequeno paraquedas na ponta da corda. Tudo bem, vamos tentar. Temíamos que o paraquedas fosse lançado nos rotores durante o lançamento. Por isso, o colocamos em uma mochila. Muito bem feito. Ele abre mais do que isso. Não, mas quando começarmos a nos mover, vai pegar muito ar. Agora, com o paraquedas na ponta da corda, ele forma um J, que é a alternativa C. Com resistência extra do ar na ponta da corda, mas sem muito peso, a tensão precisa ser praticamente horizontal. E então, à medida que você sobe pela corda, a razão entre a resistência total do ar e o peso de tudo que está abaixo diminui. Então a corda fica mais vertical para equilibrar o peso crescente. Então, dependendo do que está na ponta da corda, você pode ter as respostas B, C ou D. Agora, se você gostou deste vídeo, aposto que também vai gostar da minha série de experimentos com blocos de projéteis. Então confira. Ficar pendurado fora de um helicóptero não foi meu momento mais seguro, mas sempre me sinto protegido em casa com a SimpliSafe, patrocinadora desta parte do vídeo. SimpliSafe é um sistema de segurança residencial fácil de usar e personalizável. Eles permitem que você monte um sistema que se encaixe no seu espaço e enviam diretamente para a sua porta. Depois, o serviço de monitoramento interativo deles garante que sua casa seja monitorada profissionalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabe, eu comecei a pensar seriamente em segurança residencial quando um dia havia um helicóptero da polícia circulando acima de casa e ele não estava pendurando nenhuma corda. A casa do outro lado da rua foi arrombada. Felizmente, a SimpliSafe facilita a proteção do lar. Eles me enviaram um kit que instalei em cerca de 1 hora. Atualmente, eu uso a central da SimpliSafe, as câmeras e os sensores para ficar de olho no que está acontecendo ao redor da minha casa. Instalei a nova câmera de segurança externa sem fio, que dispensa tomada e pode ser colocada em qualquer lugar. Essa câmera possui um zoom de 8 vezes, visão noturna colorida e áudio bidirecional, permitindo comunicação na sua propriedade. O monitoramento interativo da SimpliSafe aciona a polícia em caso de alerta. A equipe deles está sempre disponível, acessível e mantém comunicação aberta para oferecer o melhor serviço protetor. Acesse simplisafe.com/veritasium para saber mais e garantir pelo menos 30% de desconto no seu sistema SimpliSafe. Quero agradecer a SimpliSafe por patrocinar esta parte do vídeo e quero agradecer a você por assistir.